Bom, vamos começar mais uma live falando sobre dependência emocional. A gente vai fazer uma sequência de lives aí, toda terça, meio-dia e 15, quinta, meio-dia e 15 e sexta, meio-dia e 15, falando sobre dependência emocional. Vai ser uma live curta, de algumas colocações, para que a gente venha esclarecer porque o que está acontecendo. Muitas pessoas estão tendo dúvidas sobre algumas coisas e elas acabam me perguntando no inbox. E aí eu resolvi tirar esse tempo para a gente falar um pouquinho sobre algumas questões, algumas patologias, alguns traços que as pessoas têm e têm dificuldade de lidar com isso. E hoje, particularmente, a gente vai estar falando sobre dependência emocional. Vou até fixar o comentário: dependência emocional. O que acontece? Hoje as pessoas elas têm muita dificuldade em entender algumas coisas. E ainda mais quando é dessa questão das emoções, essas questões do nosso psiquismo, né? Porque o que acontece? Tudo que a gente fala em relação à nossa mente, a gente fala de coisas abstratas, coisas que a gente não consegue tocar, a gente não consegue segurar. Então, quando a gente fala de emoções, a gente fala dos nossos conflitos, das nossas questões, a gente fala de coisas que nós não medimos. Então, quando a gente começa a lidar com pessoas, tratar pessoas e entrar nesse mundo, a gente começa a perceber que cada um tem uma história. Por trás de cada pessoa tem uma história. E dependendo da maneira que aquela pessoa elaborou aquela história, vai ser a maneira que ela vai viver no decorrer da vida dela. E o que eu tenho percebido é que existem muitas pessoas sofridas, muitas pessoas sofrendo com questões da vida dela, questões que ela introjetou durante a infância dela, no seio familiar, que reflete na vida adulta. Então são pessoas que estão infelizmente frustradas, pessoas que estão no vício, pessoas que têm dificuldade de relacionamento no teu casamento ou interpessoal, com amigos, sabe? E o que eu estou falando, as pessoas estão sofrendo com isso e elas não sabem como elas vão solucionar esse problema, como elas vão lidar com esse problema, entendeu? Então a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre saúde emocional, dependência emocional e o que a gente puxa para nós mesmos em relação à dependência emocional, o que vem em nossa direção quando nós estamos com dependência emocional, tá? Então, quando você ver essa live, estiver vendo essa live, compartilha com quem estiver precisando, porque eu espero que seja muito útil. Então, vamos começar entendendo o que é dependência emocional. Dependência emocional, o próprio nome fala que você depende de alguém, você depende de uma pessoa emocionalmente. Então, quando você se coloca na posição de dependência emocional, você se coloca dependente de alguém para suprir as suas questões emocionais, para suprir aquilo que você realmente precisa que não tem. Então, automaticamente você busca numa outra pessoa aquela firmeza, aquele pilar, aquela sustentação das suas emoções, porque você mesmo não consegue administrar suas emoções. Aí a gente começa a se punir ou se esconder porque a gente não tem condições de sustentar nossas emoções. Aí a gente começa a se sabotar, porque a gente não quer encarar os nossos próprios dilemas. Porque quando a gente começa a enxergar quais são realmente as nossas questões, os nossos dilemas, os nossos conflitos, e a gente se depara com ele, a gente começa a resolvê-los. Mas até então, a maioria das pessoas que tem alguma patologia ou tem algum traço, ele não tem ciência daquilo que ele tem. Então a gente vai falar hoje, como eu falei, dependência emocional. Qual é a característica do dependente emocional, como eu disse? Está sempre esperando do outro, precisa de um porto seguro na outra pessoa. Precisa olhar para outra pessoa como uma sustentação para a vida dele. E geralmente isso acontece em todos os segmentos da nossa vida, desde os nossos coleguinhas, nossos amigos, nossos colegas de colégio, e vai se encaminhando vida fora da pessoa até chegar no casamento.
E no casamento também a gente desenvolve essa dependência emocional. Só para a gente ter noção rapidinho e entender, dependência emocional. Vou pegar uma colinha aqui. Dependência emocional, na maioria dos casos, provém de uma fragilidade adquirida ainda na infância, no crescimento em uma família com muitos conflitos, olha só, com muitos conflitos e pouco suporte para a criança, excesso de regras, punição e falta de amparo, segurança, carinho e amor causam a grande dependência afetiva e esta pessoa procurará por quem supra sua carência e insegurança na fase adulta da vida. Como eu estava falando ali, a pessoa com dependência emocional, ela vai procurar no outro aquilo que ela realmente depende para ela se sustentar. E quais são as características de uma pessoa dependente emocional? A pessoa dependente emocional, ela geralmente tem uma baixa autoestima, ela não consegue tomar, vou até pegar minha colinha aqui de novo, ó, para ficar bem firme o conteúdo, ó. O foco da felicidade se concentra em uma única pessoa. Ela pega uma pessoa como ponto e aquela pessoa ali se torna a pessoa a resolver todos os problemas dela. Por isso que a gente enxerga hoje aí casais que a pessoa olha assim e vive naquele calabouço emocional e não consegue sair de maneira nenhuma. E aí você não entende, fala, caramba, como é que essa pessoa ela consegue conviver e não sair, não se libertar? Autoestima comprometida, a pessoa está com a autoestima baixa. Por quê? Porque ela tem as suas fragilidades, ela tem o seu eu desassociado, ela tem a necessidade de se completar, porque ela está com fragilidade emocional, ela está com a baixa autoestima. O companheiro pensa de você e é o que mais importa. O que o companheiro pensa de você é o que mais importa. Você está totalmente dependente da opinião alheia. Então, aquela pessoa companheira tua, ela vai dizer e aquilo ali vai ser uma regra e vai ser aquilo que vai servir de direção para a tua vida. E isso não é saudável, né? A gente também tem que precisar entender que, apesar de nós termos um casamento, a gente precisa ter nossa identidade. Outra característica das pessoas com dependência emocional, as emoções são reprimidas. Ela reprime tudo aquilo que ela tem de emoção, ela não consegue colocar para fora, ela não consegue exteriorizar aquilo que ela sente, por questões do que a gente falou, da baixa autoestima, do que aquelas pessoas vão pensar. Então ela acaba reprimindo as suas emoções e isso vai gerando, falando na minha fala, de uma panela de pressão emocional na pessoa, porque ela não tem a exteriorização dos seus sentimentos. Não depende da sua própria opinião. Olha só como uma coisa vai acarretando a outra. Ela não depende da opinião dela, ela precisa sempre daquilo que a gente falou, do suporte de uma outra pessoa para ela tomar a decisão dela sobre aquilo que ela acha. Então ela não tem o posicionamento de assumir a tua própria opinião. Controle compulsivo. Por ela ter essa baixa autoestima, o que ela quer fazer? Ela quer controlar tudo. Ela quer ter aquele sentimento de controle, porque quanto mais ela tenta controlar, mais ela vê ali perto dela. Então a sensação de estar perto traz ela assim uma suposta tranquilidade. Então ela fica aquela pessoa controladora, aquela pessoa enjoada, aquela pessoa querendo trazer para perto. Outro, excesso de ciúme, que é consequência disso, né, desse controle compulsivo. O desejo do parceiro é mais importante, é sempre aquilo. A gente vai atendendo casais, eu até ri porque me veio na memória uma situação. A gente, quando olha assim e vê o parceiro ter mais opinião do que a outra pessoa abre mão da tua própria opinião para que seja validado sempre a opinião do outro. Não existe aquele equilíbrio, porque quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de um equilíbrio, a gente fala de pessoas cedendo, pessoas deixando equilibrar suas opiniões. Tudo bem que não vale todas as minhas, mas também não pode valer de todas as do meu cônjuge. Então a gente precisa ter o equilíbrio. E a pessoa com dependência emocional sempre vai valer a opinião da outra pessoa.
E aí a gente fala de novo, a gente vê esses relacionamentos abusivos, esses relacionamentos que a pessoa fica refém daquilo ali. Por quê? Porque ela está num processo de dependência emocional. Outra característica para se sentir bem é necessário que haja amor do outro. Então ela precisa sentir sentimento de negação, ela se nega o tempo inteiro, ela se coloca se negando o tempo inteiro, oscilação de humor. Porque uma pessoa que é dependente emocional, ela não tem de maneira alguma, entendeu? Uma paz. Ela dentro do interior dela, ela está com conflitos. Apesar dela ter aquela postura exteriorizada, dentro dela o conflito é grande, porque ela não está satisfeita com aquilo que ela está vivendo. Então essa oscilação de humor, ela realmente é proveniente das pulsões, né, do inconsciente, das pulsões que pulsionam através do inconsciente dela a vida exterior dela. Então ela não está feliz com aquela vida que ela está levando, tá? E agora, para a gente simplificar aqui, como eu te falei, é uma live curta, é uma live para você compartilhar, é uma live que vai ficar gravada e você compartilha com quem precisar. E aí, qual é o ponto? Quais são as pessoas que o dependente emocional ele atrai? Os narcisistas. Olha que pepino. As pessoas com dependência emocional, elas vão procurar inconscientemente pessoas que venham dar sustentação a toda a questão mal resolvida delas, a toda a questão de baixa autoestima delas, a toda a questão de dependência emocional que ela tem. Aí automaticamente ela vai procurar quem? Um narcisista. Ela vai procurar uma pessoa que tem traços narcisistas. E só para a gente esclarecer aqui, porque eu sei que pessoas vão ver essa live, pessoas vão, como eu te falei, vão ficar gravadas. A gente, quando fala de narcisismo, a gente, quando fala de pessoas narcisistas, a gente tem que entender o que é patologia e o que são traços narcisistas. Hoje, a partir do DSM-5, os narcisistas, que as características que eu vou falar agora, eles patologicamente são a 1 a 2% da população, entendeu? Mas nós vivemos hoje uma geração narcisista, uma geração com traços narcisistas. Porque o narcisismo, nós temos o brando, o médio e o intenso. E temos pessoas que têm traços. O que são traços? Traços, ele tem durante a vida dele características do narcisismo, mas aquilo ali não é extremamente patológico. Então, quais são as características do narcisista? E vou pegar aqui na minha cola também, porque eu não consigo gravar tudo. Ter um senso exagerado de autoimportância e falta de empatia, ter uma sensação de direito e exigir admiração constante e excessiva, isso são os narcisistas. Esperar ser reconhecido como superior mesmo sem conquista que garante isso, exagerar em suas conquistas e talentos, preocupar-se com fantasias sobre o sucesso, poder, brilho, beleza ou companheirismo perfeito, e tem um monte aqui. Acreditar que eles são superiores só pode se associar com pessoas igualmente especiais, monopolizar as conversas e menosprezar as pessoas que elas percebem que eles percebem como inferiores. O que acontece então? As pessoas com dependência emocional, elas automaticamente, inconscientemente, tá? Isso é inconsciente. Elas vão procurar para parceiros pessoas com traços narcisistas. Porque essas pessoas com traços narcisistas, elas, dentro de uma ignorância emocional, dentro de uma fragilidade emocional, elas vão resolver o problema das pessoas com dependência emocional. Então, quando você começa a caminhar na tua vida e você vem com dependência emocional, porque foi o que nós falamos no início, devido a uma criação, devido a uma falta ou um excesso que você teve na sua infância, você automaticamente vai procurar uma pessoa narcisista para resolver isso. Por isso que hoje a gente vê relacionamento de pessoas sofrendo a balde, aí convivendo com pessoas. Por quê? Porque elas não entenderam qual era o próprio ser delas, como elas estavam se sentindo. Aí elas procuram pessoas narcisistas para se juntar, porque essa pessoa narcisista ela vai fazer tudo aquilo
que a pessoa com dependência emocional quer. Quer o quê? Dominá-la. Porque a pessoa com dependência emocional, ela tende a, como a gente falou na live no início, para eu não ser repetitivo, ela vai procurar uma pessoa para resolver aquilo que ela não pode resolver. Ela vai procurar uma pessoa para tomar atitudes que ela não vai tomar. Ela vai procurar uma pessoa para dar direcionamento à vida que ela não consegue dar. Entendeu? E aí ela vai achar o quê? Um narcisista. Um danado do narcisista. E aquele narcisista vai, por natureza, que não seja patológico ou com traços narcisistas, vai dominar totalmente essa pessoa que tem dependência emocional. E essa pessoa, ela nunca mais vai sair desse calabouço emocional. Então a gente vê pessoas hoje, casais sofrendo, famílias sofrendo, pessoas sofrendo. Por quê? Porque elas não entenderam que elas têm uma dependência emocional e automaticamente procuraram um parceiro narcisista, e esse narcisista vai tocar a vida daquela pessoa até o final da vida, fazendo aquela pessoa cada vez mais dependente emocional. Porque inconscientemente, quando a gente fala com colegas terapeutas, com pessoas ligadas à área terapêutica, a gente fala com muita tranquilidade, porque isso não é um ato de condenação da minha parte. Eu não condeno o narcisista, eu não condeno a pessoa com dependência emocional, até porque todos nós, sem exceção, nós temos traços. Podemos não ter a patologia, mas temos traços narcisistas, traços de dependência emocional. Só que esses traços, eles não podem ser nocivos à nossa vida, mas em algum momento nós vamos ter traço narcisista. O simples fato, olha só que interessante, muitas pessoas trabalham com internet, né? O simples fato da gente estar aqui na frente de uma câmera, se a gente não tivesse traços narcisistas, a gente não conseguiria estar. A gente não conseguiria romper a barreira da câmera, a barreira da crítica, a barreira do julgamento. Então a gente precisa ter. Então a gente, quando começa a entrar num processo de autoconhecimento, a gente começa a entrar no processo de eu me olhar e saber quem eu sou e começar a elaborar os meus conflitos e as minhas questões, a gente começa a se resolver. Então eu deparo hoje aqui com muitas mulheres, né? Poucas não, muitas mulheres vivendo um relacionamento extremamente abusivo, vivendo um relacionamento extremamente nocivo. Por quê? Porque por causa da dependência emocional que foi gerado nela, ela procurou um parceiro narcisista. Só que de contrapartida a gente também enxerga isso nos homens. Entendeu? Homens que acharam mulheres narcisistas para resolver a dependência emocional deles. Tá? Vou finalizar porque daqui a pouco eu já tenho paciente. Como eu falei, é uma live curta para a gente esclarecer um pouquinho. Você vendo essa live aqui na gravação, você compartilhe com as pessoas que precisam, compartilhe com aquelas pessoas que dependem, sabe, de evoluir através do autoconhecimento, depende de se achar através do autoconhecimento, porque o autoconhecimento é algo libertador na nossa vida. Quando a gente começa a olhar para dentro de nós, a gente para de olhar para fora, porque nós estamos buscando do lado de fora coisas que nós precisamos do lado de fora. É uma prosperidade, é um bem, são pessoas, mas isso tudo é gerado do lado de dentro. Enquanto a gente não entende isso, a gente não avança. A gente fica parado brigando com as nossas próprias emoções, tá bom? E quem estiver vendo esse vídeo também e desejar, eu vou ter uma masterclass de saúde emocional que a gente vai estar falando de relacionamento, a gente vai estar falando de saúde emocional, nós vamos estar falando de abundância na tua vida financeira, e estamos falando também da nossa vida espiritual e física. É só você me chamar no inbox, que eu te mando o link do grupo, você entra no grupo para dar acesso através do grupo a uma aula do Zoom, uma aula exclusiva, 100% online, 100% gratuita, no dia, se não me engano, 12, 13 e 14 de agosto, tá? Não deixe de estar lá, porque vai ser algo assim que vai somar muito na tua vida, algo assim que a gente vai dar estratégias para você ter uma amplitude, uma direção na tua vida emocional.
e não deixe de compartilhar essa live com quem precisa, tá bom? Hoje é quinta? Hoje é terça. Na quinta-feira a gente vai estar aqui de novo, 12h15, falando sobre outras questões. Se você tiver alguma dúvida ou algum assunto que você queira que a gente fale, vai no inbox, manda para mim, entendeu? Que a gente vai estar falando sobre isso. Deus abençoe tua vida, que Deus assim venha te dar um dia, uma semana mais que abençoado, que você venha ser realmente tocado pelo Senhor para trabalhar sua vida emocional, trabalhar suas questões, seus conflitos, mas não deixe de entender o seguinte: quanto mais eu me resolvo, quanto mais eu me vejo, mais eu consigo entender o meu próximo, mais eu consigo lidar com a pessoa que está fora de mim, a pessoa que está do meu lado, tá bom? Deus abençoe tua vida e tenha um excelente dia, como eu falei, uma excelente semana.